Fala galera, está começando mais um NPcast e você já sabe disso aqui, mas se você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindos. Aqui no NPcast nós temos a ideia de trazer pessoas que fazem parte da minha história, parte da minha vida e que me ajudam a construir essa figura desse cara que tenta trazer conteúdos, tenta levar transformação para sua vida. Bom, antes de falar um pouco do convidado do dia, da convidada do dia, eu queria que você pedir para você um favor, que você pudesse clicar aqui no botão de se inscrever no canal, clicar, ativar o sininho ali. Isso daí é muito importante para que nós venhamos cada vez mais entender se vocês estão gostando do nosso conteúdo, de como está. Ah, e um outro ponto. Se você está escutando isso pelo Spotify, me faz um favorzinho, rapidinho, clica no coraçãozinho aí, por quê? Porque assim você favorita e todas as vezes que sair um episódio novo, você vai receber uma chamadinha aí, sabendo que tá chegando um novo momento de transformação. Bom, hoje eu vou apresentar uma pessoa muito importante na minha vida. Vocês já escutaram sobre ela aqui uma outra vez, porque a minha mãe falou dela. E hoje eu trouxe ela para poder conversar um pouquinho comigo, pra gente falar um pouco da nossa história, da nossa vida, que é a minha irmã Raquel Pousa, que é uma psicopedagoga, minha irmã. E, enfim, eu já fico difícil falar, mas ela tá aqui com a gente. Raquel, seja muito bem-vinda ao NPcast. Uma honra ter você aqui comigo. Boa noite a todos. Já pra começar legal aqui, isso aqui é importante. É atemporal, então, não, tipo assim, se for bom dia, boa tarde, boa noite. Então tá tudo bom, bem, então tá tudo bem. Mas pode tacar. Cumprimenta a galera do jeito que você quiser. Bom, é um prazer estar aqui com meu irmão, né? E fazendo parte desse momento, desses episódios que são tão importantes e gratificantes para todos nós que assistimos. E principalmente por ser você, que é uma referência para mim, sempre foi. Então eu me sinto muito feliz e agradeço muito pela oportunidade de você... Que isso? Que você me deu de estar aqui hoje com vocês. Para com isso. Bom, para quem não sabe e para quem não assistiu o episódio que a minha mãe fala da Raquel, para vocês entenderem também a importância de tudo que tá acontecendo. Primeiro, todo mundo já sabe o quanto eu sou um cara plugado e ligado à minha família, né? E eu faço questão que no NPcast de não convidar somente pessoas que são da parte externa da minha vida ou que, de alguma maneira, não são do mesmo sangue que eu, mas fazem parte como irmãos. Mas eu também gosto de trazer a galera do meu sangue mesmo, a galera que me conhece desde quando eu nasci ali, ao longo da minha jornada. Sou mais velho que a Raquel, então eu conheço ela desde quando ela nasceu e ela também sabe muitas coisas da minha vida. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso, para vocês entenderem também como funciona a verdade da nossa vida, a verdade da nossa família. Então, Raquel, eu gostaria que você pudesse se apresentar falando primeiro quem você é, o que você faz, quantos anos você tem, o que acontece, o que você está fazendo. Bom, vamos lá. Meu nome é Raquel, eu tenho 25 anos, sou casada há 2 anos, sou a irmã caçula do Neto e do Thiago, filha do Sérgio Pousa Filho e da Maria Elisa Pousa, que eu não vou falar o nome todo da minha mãe, porque vai ocupar o tempo inteiro do podcast. Eu sou professora, sou psicopedagoga e futura gestora de RH. Que isso, mas ela tá vendo aí, essa menina pra estudar. O que eu não gostei de estudar em faculdade, ela ama, tá? Ela é a versão Prime do Neto ali. Eu gosto. Ela gosta bastante. Nessa trajetória, assim, o porquê que você escolheu ser professora? Na verdade, desde que nós começamos por nossos pais serem pastores, eu sempre aprendi, sempre admirei eles a cuidarem das pessoas. E aquela transição de, tipo, ensino médio, eu preciso fazer uma faculdade, aquele desespero que dá, né? E eu falava, o que eu vou fazer? Tipo, eu acabava não me encontrando em determinadas áreas. Então, eu falei, eu preciso procurar uma profissão que eu possa agregar na vida de outras pessoas, que é algo que a gente sempre aprendeu, isso não tem o que falar. É algo que nós aprendemos desde cedo em casa e eu sempre procurei isso. Eu falei, qual profissão que se enquadra em que eu possa agregar na vida de outras pessoas? Então, eu conciliei que eu gosto de crianças, né? E de cuidar de pessoas que automaticamente eu iria agregar na vida de outras crianças, né? De outras pessoas, para que eu pudesse agregar também no futuro delas, né? Então, eu escolhi fazer pedagogia, né? Mas foram 3 anos fazendo a pedagogia e cada ano que passava eu me encontrava mais ainda na área, porque eu falava, é isso, eu quero isso. Esse é o meu propósito de ajudar as pessoas do meu jeito, né? Da minha área, com o que eu entendo e tudo mais.
E o tempo foi passando, né? Eu fiquei... É que eu não sei por onde que eu começo, porque é tanta coisa pra contar. Não, pra até ficar legal numa linha do tempo, pode começar falando da sua parte profissional, assim, tá. Isso. E aí depois a gente vai lá no passado então, família, tá? Então tá. Vai ficar mais fácil. E aí, na verdade, através da pedagogia também, eu acabei amadurecendo em outras áreas da minha vida, até porque foi um momento que eu tive que ficar longe de casa, né? Que eu tive que estudar em outra cidade, para que eu pudesse me aperfeiçoar em algo em si, até porque nossos pais são pastores, então acabam mudando de cidade. E eu falei, se eu não tomar uma atitude de eu ir para um lugar que eu possa estudar, eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou ter uma faculdade, eu não vou ter um estudo, e essa é a minha preocupação. Então, quando eu saí do ensino médio, eu fiquei em um ano, aí vendo o que eu ia fazer, orei, porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus e eu colocava propósito em tudo. E uma vez eu ouvi uma pregação que o pregador falava assim, todos os seus sonhos ou vontade, escreve no papel. E aí eu falei assim, é um sonho muito distante. Meu pai não deixava eu sair de casa, lembra? Nossa, era uma confusão, porque eu não podia sair de casa, que eu era a mais nova, e tinha todo aquele cuidado e tal. E aí eu escrevi na minha agenda lá a faculdade que eu queria fazer e tal. Só que eu não sabia qual caminho eu deveria seguir para que eu pudesse fazer essa faculdade. Até porque na época nós não tínhamos tantas condições de pagar uma faculdade tão cara, enfim. E aí, eu fui pra registro, fiquei morando lá no total de 6 anos. Caramba, mó tempão, muito tempo. E então, foi uma experiência muito grande pra mim, porque eu nunca tinha ficado longe de casa, né? Então, eu também... Caramba, mó tempão, 6 anos. Foi muito tempo. E aí, eu ficava com medo, porque eu nunca tinha saído de casa. Eu achava que eu não ia dar conta, porque eu não sabia fazer nada. Porque eu não sabia fazer uma comida, eu não sabia lavar uma roupa, eu não sabia fazer nada. Eu tava acostumada dentro de casa. Mas eu fui com dor no coração. Tem até um vídeo que eu tenho no Instagram. A primeira vez eu indo pra registro embora, tava chovendo e... Ai, eu vou chorar. Não, fica, a casa é sua. E minha mãe no vidro dando tchau pra mim. E eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Tipo, será que isso vai me dar um retorno? Porque não é fácil a gente sair da casa dos pais, né? E aí, mas eu falei, eu preciso seguir, porque eu preciso ter alguma coisa. Por mais que doa. Então, o processo é isso, né? Dói muito. Isso. Mas hoje eu só ganho o que eu ganho, eu só tenho o que eu tenho, porque eu tive coragem lá no início de largar a minha comodidade de estar em casa para viver outras coisas para mim. Não, e tem um ponto, assim, que eu acho que é muito legal, que o processo do seu crescimento, por mais que a gente tenha a nossa família sempre unida e tal, e olhando os 3 formatos, eu acho que por conta do que meu pai e minha mãe escolheram fazer, os 3 formatos, eles cresceram, por mais que a gente tenha a nossa família, que ama muito a gente sabe disso, mas foi numa exaustão sobre estar sozinho. Exato. Né? O Thiago, com a decisão dele quando foi embora, a tua quando foi embora e a minha quando foi embora. Que loucura isso, né? Exatamente. Nós 3... Mas hoje nós amadurecemos muito, né? Muito. Então eu sou muito grata por tudo que aconteceu. Não, tinha que ter acontecido isso. Exato. Porque eu não sei o que seria de nós hoje se nós... Porque lá foi um prazo que, se você for pensar, você foi embora. Você não falou da comida e tal, mas é um passo que você pensa assim, eu cheguei lá, então eu aprendi coisas simples, como cozinhar, Você fez a sua faculdade, você arrumou seu emprego, você arrumou o seu marido. Tipo, tudo nessa transformação por conta dessa tomada de decisão. Exatamente. Doideira Exatamente. Demais. E então, pra mim, no começo foi bem complicado, mas cada dia... E meu pai me manda mensagem todos os dias, o Neto sabe disso, né? De ligar e tudo mais. E aí, chegou um tempo que eu sofria tanto, assim, tipo, de estar longe, de saudade, de às vezes não conseguir me virar, de não dar conta, que eu falava, vou embora. Mas eu falei, a gente não pode desistir. Por mais que esteja difícil, a gente não pode desistir. E eu sou uma pessoa que é assim, você sabe, né? Se eu começo uma coisa, por mais difícil que esteja, vai fazer nem que eu sofra até o último dia, mas eu vou terminar. Mas deve ser porque você nasceu sofrendo, né? Exato. Já tem um DNA disso aí. Então, eu comecei a trabalhar lá em registro, né? Não ganhava tão bem, mas eu sempre trabalhei, sempre quis. Eu via o Neto, né, com o Thiago trabalhando desde cedo. E não porque eu precisava necessariamente trabalhar, mas É porque a sua fase foi diferente já, muito né? Diferente. Minha com a do Thiago. Eu e o Thiago vivemos o cenário de não ter.
Exato. Você não, você além de ter um suporte, a gente já trabalhava, então a gente conseguia ajudar muito em casa, né? Exato. Então, então a área da pedagogia, ela me levou para muitas áreas que eu aprendi a me conhecer mais também, que eu falei, é isso, tipo, esse é o meu propósito, eu quero isso. Tanto que todos os processos que eu passei dentro dos estágios da pedagogia, cada momento eu lembro até hoje, todos eles me agregaram muito, tipo, muito. Então, a escolha da pedagogia foi isso, foi porque eu queria, de alguma maneira, agregar na vida de alguém, só que de uma maneira que eu pudesse entender, que não fosse tão difícil pra mim. Então, a pedagogia, eu consegui me encontrar justamente por conta que eu sabia que ele iria me levar pra um caminho desse, né? E o que tem a relação, exemplo, assim... Pra galera que não sabe, né? Eu sei porque sou seu irmão, mas... E ainda assim tenho dúvidas às vezes. Mas pedagogia, psicopedagogia... O que é a diferença de um pro outro? Então eu fui pra pedagogia, legal. Eu encontrei o que eu gostava. E aí eu queria algo a mais. O que era isso aí? A psicopedagogia, no caso, a gente analisa as dificuldades dos alunos. Por que os alunos não conseguem se desenvolver? Então, eu tinha muita agonia de ver alguns alunos que às vezes tinham muita dificuldade de entender uma disciplina. E ninguém entendia o motivo. Tipo, já passaram com outros médicos e ninguém sabia e tal. E eu falei, gente, mas tem algum... Eu preciso entender, eu quero estudar algo que eu consiga entender o que acontece com eles. Então, a psicopedagogia é justamente para isso. É você acompanhar o aprendizado dos alunos. Por que o aluno está com dificuldade de entender? O que está acontecendo? Então, exemplo, se o aluno tem um TDAH... o que eu vou fazer? Eu vou falar, então ele vai encaminhar para o neuro. E aí a gente vai. Só que através da psicopedagogia que a gente consegue avaliar... Identificar as dificuldades e os processos dos alunos. Então, por isso que eu quis a psicopedagogia. Porque justamente eu queria entender o porquê que os alunos tinham tanta dificuldade de entender. E alguns alunos. Você que tá na rede de ensino há quanto tempo já? Eu já estou contando com a faculdade. Você também, já assim, né? Lógico. Então 6 anos, né? 6 anos. Ó, se a gente for pensar, aí vamos colocar depois que você fez psicopedagogia e você conseguiu enxergar melhor isso aí. Muito mais. De uma sala de 30 alunos, quantos você acham que eles precisam desse entendimento? Assim, que você fala assim, cara, precisa desse cuidado especial. Hoje, respondendo a pergunta de hoje, avaliando tudo, todos os alunos precisam ser avaliados. É mesmo? Todos. O que você considera numa avaliação? Os níveis de dificuldade. Um exemplo, por que o aluno não consegue focar tanto tempo em uma explicação do professor? O que acontece? Porque ele é hiperativo. Porque ele não consegue parar no lugar, porque ele mexe toda hora no celular. Então, todas essas coisas vão acontecendo para que ele tenha dificuldade no aprendizado. Então, a psicopedagogia é tudo isso. Então, um exemplo, o aluno chega e fala, professora, eu não estou conseguindo entender, e eu não sei o que acontece comigo, eu não consigo raciocinar e tal. E aí, eu vou começar a investigar tudo, tal. Mas qual é o seu comportamento dentro da sala de aula? Aí, eles falam o comportamento. Aí, eu começo a avaliar o que pode ajudar. Quais são os métodos que eu posso fazer com que ele consiga pular essa etapa de dificuldade para que ele possa evoluir no aprendizado dele. E no longo prazo, existe algum dado, eu não sei se daí perguntando mesmo friamente, tipo assim, existe algum dado de estudo que o quanto isso prejudica quando você não cuida na infância ou na adolescência? Na verdade, sim. É porque, na verdade, é tudo uma construção, né? Assim como é o crescimento em si do ser humano, é a construção na aprendizagem, né? Então, se a criança... Hoje a gente vê as crianças que nascem com muito celular, né? Não tem mais contato. Isso a gente até pega no pé da Maria, né? Porque ela tem o tempo de ficar no celular, mas tem o tempo de socializar também. Isso, tem que ter. Então, infelizmente, é uma coisa que os pais hoje acham um refúgio é o celular. Só que... eles não sabem o quanto isso está prejudicando o aprendizado das crianças, né? Então, hoje, a gente consegue avaliar que depois dos celulares, depois que toda a tecnologia tomou conta em si, isso prejudicou muito mais os alunos. Eles não conseguem focar. Porque eles são imperativos, eles querem estar no TikTok, eles querem ver vídeos. Né? Exato. Então, hoje tem o ChatGPT. Então, precisa fazer uma redação. Vou lá no ChatGPT, fala redação com tema tal. Então, assim, dificultou muito. Então, é um processo que a tecnologia, sim, influencia e atrapalha muito na vida das crianças. Tipo, muito, muito mesmo. Então, eu até falo pro Gui, né, que quando eu tiver meu filho, eu quero limitar o celular o máximo que eu puder.
Porque eu sei que vai chegar uma hora que não vai ter o que fazer. Mas o quanto eu puder segurar o celular, a tecnologia, pra não ter esse contato com tela do celular, até porque prejudica a vista. Não só o aprendizado, mas a saúde também da criança. E por tudo. Então eu falei, eu quero segurar ao máximo. Quando eu tiver meu filho, eu vou ser uma mãe bem regrada. Não, porque realmente as pessoas não conseguem entender essa variável do... por exemplo, assim, de não prestar atenção, de coisas rápidas. E realmente, as redes sociais é pra isso. Ela tem tanto o seu lado benéfico, né? Porque pra gente que é mais velho hoje... Sabe usar, né? Exatamente. O problema é que uma criança não sabe como usar. Exato. E você também, como adulto, não vai ter paciência de ficar assistindo tudo o que tá passando ali. 24 horas, né? Exatamente. Alguma passada você vai deixar. Beleza. Então, aí você é psicopedagoga e hoje você tá fazendo o quê? Eu tô fazendo gestão de recursos humanos. E o que tem a ver que isso também envolve lidar com as pessoas. Perfeito. Porque eu gosto muito desse contato de avaliar, de cuidar, de orientar. Então, o RH, que eu quero fazer em recrutamento e seleção, que eu já sei a área que eu quero seguir, é justamente para isso, de eu avaliar uma pessoa, de eu ver se ela tem o perfil exato para entrar numa empresa. Então, eu vou adorar entrar. Não, então, com certeza. Eu comecei a faculdade esse mês, né? E tem as aulas presenciais. Eu falei, é isso. Tipo, eu me encontrei 100% também. E assim, e na questão das crianças, você acha? Que você... Como assim? Tipo assim, porque criança é uma parada que eu sei que você gosta muito. Gosto. E aí, tipo, na questão do, tipo, gestão de RH, você não vai falar com tanto mais contato em criança. Exato. O que você pensa, assim, relacionado a isso? Na verdade, eu confesso que isso eu não cheguei a pensar ainda. Mas eu não penso em largar a área da educação da noite pro dia. Eu acho que vai ser tudo um processo, né? Então, eu vou esperar, são 2 anos... Que às vezes também dá pra conciliar também, né? Eu acredito que sim. Até porque eu tenho a psicopedagogia. Eu posso fazer atendimentos online ou individuais. Ou, enfim, eu consigo ainda ter contato. Normal. Porque, gente, vocês escutando a vozinha dessa menina, ela falando com as crianças, eu falo isso por conta da Maria. Fih, se eu colocar os vídeos dela... Se eu colocar essa menina pra fazer vídeos no YouTube sobre criança, ela tava viralizada. Porque é muito... Quando você conhecer, tiver a oportunidade de ver como ela lida com criança, é um absurdo. Bom, então entendemos quem é a Raquel que tá aqui, a profissional, tudo isso é da hora. Agora conta um pouquinho da sua trajetória como família. Vixe, agora... Agora é a parte que todo mundo tava esperando. A parte, na verdade, é a mais fácil, mas ao mesmo tempo é a mais delicada de falar. É mais delicada. Como família, como pai, como mãe. E é muito engraçado que, tipo, é muito fácil a gente falar da família dos outros, né? Sempre. Agora, quando a gente vai olhar pra nossa, você fala, meu... O que eu vou falar? Que história que é a sua? Exato. Né? É exatamente isso. Tipo, eu falo, meu, o que eu vou responder? Que recordação, que memória, o que você carrega e outra. E aí tem toda uma questão também do sentimento de ego ou de medo de magoar com as palavras que vão ser usadas. Porque isso aqui é gravado e vai ficar desse jeito. Exatamente. Então, mas assim, eu faço questão sempre disso. Falo com a minha irmã, com a minha mãe quando veio, com meu pai. Que é pra que seja livre. Pra que a gente guarde memórias livres. Verdade. Porque... eu falo que o NPcast ele foi criado, lógico que outras pessoas estão assistindo, tá todo mundo muito bem-vindo aqui. Mas ele é muito mais sobre mim do que sobre quem tá vendo, né? Eu quero que as pessoas saibam que é a vida real do que é um cara que trabalha, do que um cara que batalha. E aí eu quero que as pessoas que estejam aqui tenham essa sensação também de falar, cara, a minha verdade é essa. Sim. E é assim que eu sou. Sim. Então, compartilha com a gente, aí chegou o teu time. Na verdade, falar da nossa família é igual sempre meu pai fala, né? Quem tá de fora nunca vai entender. E até falam às vezes que, eles são exagerados. Porque eles demonstram muito. Eu lembro quando o Neto, gente, foi morar em São Paulo. Lembra? Lembro. Gente, ele tava em São Paulo, 15 tá? E eu tava despedida. morando aqui. Gente, eu ligava pra ele chorando. Com medo. E sofria, tá? Parecia que ele tava em outro país. Era mesmo. Então, nós temos essa ligação. Todos nós 5, né? Então, assim como quando o Thiago foi pra Irlanda, Nossa, né? Meu Deus. Todo dia ainda. Era muito difícil. Muito difícil. Então, nós temos essa ligação. Então, o que falar da nossa família? Falar o quanto nós somos parceiros um do outro, Sim. né? Total. Independente do local onde cada um esteja, nós sempre somos muito próximos. Sempre nós tentamos fazer parte da vida do outro, independente da situação. E ser franco, né? Exato. E assim como foi no Natal, que o Thiago tava na Irlanda, né? E a gente ligou por vídeo pra ele. Isso então, aí. tipo, pra ele sentir a gente. Pra estar junto. Pra estar junto. É isso aí. Então, o significado da nossa família é parceria e união, né? É isso aí. E eu até brinco, assim, que eu nunca briguei com você, né? Não, a gente... É que assim, cara, não dá... Como é que tu vai brigar com uma menina dessa? Já começa aí. Mas assim, a gente... Não, a Raquel é estressada. Mas assim, é também porque a gente não deixa... Talvez a gente possa até ter ciscado, mas a gente não deixa crescer. Na verdade,
dos objetivos de a gente nunca brigar, tanto entre nós 5, que é muito difícil. Eu acho que, difícil. meu Deus. É rápido de se resolver, né? A gente não fica se alimentando Não, 2, nem 3 pouco. dias. É porque a gente tem esse cuidado um com o outro, né? Total. Tipo, de eu magoar você. Fala assim, caramba, será que eu fiz errado? Aí você já se preocupa rapidinho. Aí eu falo, meu Deus. Será que eu fiz vou errado? Pedir desculpa. Ou tipo... Então, com a gente sempre tem essa preocupação. Não é algumas famílias que discutem, ficam, tipo, anos sem conversar. Então, tipo, na verdade, nós 5... Um depende muito um do outro, né? Hoje eu tô casada, você também tá. Mas tem algumas coisas na vida que um vai depender do outro. Não tem jeito. Porque o laço de natural. Família nunca vai mudar. É natural. Se você for pensar, falando da tua infância e juventude, o que mais você recorda em pontos bons e ruins dessa transição entre os nossos pais atuarem como... Não falo da profissão o pastor, né? Da profissão não, né? Da chamada do pastor, né? Mas da questão da missão deles. Porque nós, de maneira direta ou indireta, hoje colhemos frutos benéficos de tudo que foi passado, mas o processo lá atrás não foi fácil, né? Eu não tive a oportunidade de estudar na mesma escola por mais de 1 ano, 2 anos seguidos. Por isso que talvez eu acho que eu sou um cara tão comercialzão de se falar, porque eu não tenho vergonha de falar com ninguém. A minha habilidade de poder falar a sua também, até para mesmo do Thiago, ela vem decorrente do que a gente viu meu pai e minha mãe falando com centenas de pessoas. Esse amor que a gente tem por outras vidas é também decorrente de tudo que a gente viu na vida deles. Mas a gente sabe que tem coisas que ficaram. E que são marcas que a gente carrega. Não são coisas que a gente culpa, mas são coisas que a gente vai sempre lembrar e falar, cara, isso aqui eu não quero fazer mais. Então eu queria que você pudesse materializar ou tentar trazer de uma maneira simples na sua fala, coisas que você fala assim, cara, eu lembro de uma fase. E aí a gente discutisse dessa fase. Tá. Algumas aí, pode escolher algumas. Coisa boa e ruim. Coisa boa e ruim. Lado bom e ruim. O lado bom, vou falar, né? O lado bom é porque nós amadurecemos desde cedo, né? Então, eu sempre tive uma cabeça muito voltada a querer sempre o melhor pra mim. Então, tipo, nunca fui de tipo, por a gente mudar muito, dependendo da criação, as pessoas param no tempo, né? E falam, vou ficar na cola dos meus pais, eu trabalho, nada contra nenhuma profissão, mas, tipo, vou trabalhar com isso, e se ele mudar de cidade de novo, eu vou seguir, tento outra coisa, e assim vai. Então, eu acredito que o lado bom que nós 3, não só falando de mim, mas de você e do Thiago também, foi em questão das experiências que nós tivemos. Então, esse é um lado bom, que eu acho que talvez se eles tivessem alguma determinada, outra profissão, talvez a gente não tivesse tido esse rumo. Legal. Então, esse é um lado bom. E o lado negativo é porque eu sempre tive que me separar de muitos amigos. Então, hoje, eu conto nos dedos os amigos que eu tenho. Porque no 3º ano do ensino médio, já estava tudo certo para formatura, que eu estava estudando há 2 anos com os meus amigos. E chegou no meio do ano... Eles foram transferidos para São Paulo. Eu lembro disso. E não tive opção, eu tive que ir. Não tem opção. Lembro disso. E aí eu fiquei desesperada, fiquei revoltada, porque no momento a gente não entende. Não enxerga o futuro, e eu nem quero entender na hora, porque a gente fica, né? E eu tive que me formar com pessoas que eu nunca vi na minha vida. E vendo fotos dos meus amigos se formando juntos. Coisas que eu construí há 2 anos com eles. Sim, total. Então, eu acredito que uma das coisas que me marcam é a separação de amizades, assim. Eu acredito que foi uma das coisas que me doeu muito. Você tem alguns amigos que você considera dessas épocas, não? Você fala, tem contato? Como que é? É muito pouco. Muito pouco, porque tudo muda, né? Tudo muda, né? Não tem como continuar a mesma coisa. É muito difícil. Muito difícil. Não, e é doido, porque se eu for pensar, eu também, né? Da época, eu tenho alguns que eu falo, né? Mas do 3º colegial pra cá. Exato. Eu não tenho o cara... E ainda que sobrou de 32, 3, mas do 1º colegial, 8ª série, 7ª série... Não tem como ter contato. Eu não sei nem onde tá, nem o que faz, o que come, o que dorme, onde tá. Exatamente. Então, eu acredito que essa foi uma das coisas que mais me marcou. Por eu não conseguir manter uma amizade de infância, um exemplo. Eu não tenho uma amizade de infância. Eu tenho a partir do momento que nós viemos pra Baixada, que foi eu já tinha 9 anos, né? Que eu tenho a Débora, enfim, que é uma amiga de infância. Mas os outros, assim, eu nem lembro. Então isso é muito triste. E o né? quanto que você acredita
vendo tudo que... Porque, assim, uma coisa é eu perguntar pra galera que vem aqui e falar o que você acha do espiritual com o empresarial e tal, não sei o quê. Outra coisa é eu perguntar pra você que a gente tem todo esse por trás, os bastidores em relação a viver uma vida de ser filho de pastores e tudo mais. O quanto o espiritual é importante na sua vida hoje? Eu acredito que o espiritual é tudo. Porque eu acho que se não fosse... E você acredita que se os nossos pais não fossem pastores, a gente teria essa ideologia? O que você acha? Não, eu acho que não. Por quê? Porque, cara, eu não consigo imaginar eles em outra coisa, né? E eu não consigo imaginar uma outra vida pra gente. Então, assim, eu não consigo imaginar na minha cabeça algo que eu não estivesse ou que eu não conhecesse Deus. Não consigo imaginar, não passa na minha cabeça. Se você me perguntar isso, eu não sei te responder. Porque eu não consigo imaginar. Porque se não fosse Deus em todos os processos, em tudo, não sei o que seria. Doido, né? Eu nunca tinha parado pra pensar por isso, assim, na questão de, tipo, eu não imaginava meus pais fazendo outra coisa. Nem combina, consigo. Por mais que já tenham tentado. Exato. Não tem como, eu não consigo encaixar. Porque às vezes eles, tendo uma outra profissão, nós não teríamos conhecido a Deus, talvez. Se nascesse de uma família, a gente não sabe. Verdade. Então, todo o nosso processo, por isso que eu falo que tudo tem um propósito, né? Então, a parte do propósito de nós estarmos, sermos filhos, né, do Sérgio, da Elisa, isso já foi um propósito. O propósito começou quando eles se conheceram no ensino médio, né? Isso é verdade. Então foi tudo Tinha um porquê juntando. muito claro, né? Exato, então por isso que eu falo que tudo tem um propósito. Então hoje eu não imagino, não sei te responder, porque eu não imagino outra... Tem algum lugar que você fala assim, cara, isso daqui, de todos que a gente morou, que você fala assim, eu gostaria de voltar pra lá, ou onde você tá muito bom? Onde eu tô tá muito bom. Legal. Porque eu vim pra cá com a certeza de que era aqui que eu quero passar o resto da minha também vida. Santos não é por nada, né, gente? Mas daqui é o melhor lugar do mundo, esqueça. Não, eu não tenho, até porque a gente aprende a não se apegar aos lugares, né? Porque às vezes tem cidade que a gente ficava um A gente pode até ter uma memória boa sobre o lugar, mas a gente não tem, exatamente, eu não tenho apego nenhum. Nenhum. Um exemplo, se surgisse uma oportunidade pra eu morar em outro país, eu iria, eu não tenho medo disso. É doida, né? Porque a gente já tá acostumado à mudança, isso né? Aí, isso é verdade. Então eu não me apego. Então eu acho que o único lugar é onde eu já estou. É aqui que eu quero construir minha família e é aqui que eu quero ficar. Se a Raquel encontrasse essa Raquel agora, encontrasse a Raquel dos 18 anos dela, o que ela falaria uma com a outra? Não desistir. Por que tu acha isso? Porque muitas pessoas já falaram pra nós que nós não teríamos nada, né? Por tipo, seu pai é pastor, você não vai ter nenhum estudo, não vai ter nenhuma profissão. Então, se eu ficasse frente a frente com a Raquel de 18 e de 25, eu ia falar, não desiste, que você vai chegar. Tipo, independente da situação, independente do que você passar, vai acontecer, vai dar bom. Tipo, você tá indo no caminho certo. Então, eu não teria outra palavra pra dizer a não ser não desista. E sabe que as pessoas não entendem muitas vezes, né? Tem até um pernilongo passando na minha frente. Que quando a gente fala sobre essa parada do não desistir, que eu bato muito aqui falando sobre esses assuntos, e por isso que eu tenho essa garra de trabalhar e tal, é porque o meio que a gente foi criado, primeiro, dos nossos pais, assim. Tipo assim, a gente nunca teria condições financeiras para viver o que a gente vive hoje. Depois também porque o ciclo de pessoas, da média de pessoas, eles acabaram entendendo que não, vai ser só mais uma família que vai viver a mesma coisa. Então, por que você tá insistindo nisso? E eu tenho o costume de escrever muito, né? Eu amo escrever, até porque eu gosto muito de ler. E eu escrevi uma coisa que eu quero ler, porque no nervoso eu não ia lembrar. Que diz muito sobre isso que a gente tá conversando. E diz assim, ó: confiança em si mesmo é a habilidade de acreditar no seu potencial, mesmo quando os outros duvidam. É a convicção de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e aprender. Isso foi uma das coisas que eu escrevi enquanto eu estava em registro e eu lembrei. Que da hora isso. Então, Não dá esse papel pra eu guardar, vai. Tá horrível minha letra. Não, mas eu escrevi porque tudo que eu vou lembrando, eu escrevo. Eu gosto muito de, tipo, tá vivendo uma fase e eu escrever isso. Não como se fosse um diário, porque eu não tenho paciência de escrever todos os dias um diário falando do meu dia. Mas todas as fases da minha vida eu tentava marcar com algo. Então essa foi uma das coisas, porque eu precisava aprender
pra eu poder crescer. Mesmo as pessoas duvidando que, tipo, você não vai conseguir. Exato. Ou você não vai terminar a faculdade porque você não tá acostumado a ficar longe dos seus pais, então você não vai conseguir se virar sozinho. Eu já escutei muito isso. De tipo, você não vai conseguir ficar longe da sua mãe, porque sua mãe fazia a sua comida, sua mãe lavava a sua roupa, mas hoje eu sei fazer tudo. E eu aprendi da noite pro dia, parece que é uma chave que muda. Que assim, é surreal. Eu não fiz curso de nada, nunca vi nada no YouTube. Como faz isso? Não. E eu, às vezes, eu observava minha mãe fazendo, que minha mãe nunca gostou de a gente cozinhar com ela. Do lado. Não, ela nunca gostou. Mas eu observava e na hora vinha. Então, eu acredito que isso também seja algo, um dom de Deus, né? Porque então, agora responde a tua pergunta. Se eu consigo imaginar nossa família em uma outra estação, não tem como imaginar. Não, e assim, é muito legal, que eu comento sempre no escritório aqui, que todo movimento de pressão gera uma transformação, né? Exato. Então, o que fez você evoluir foi essa pressão, né? Foi. E realmente, quando a gente entende quem a gente tem força pra fazer coisas que nem a gente, assim, conseguir imaginar. Por mais que a gente fale assim, a confiança em si mesmo é sobre você falar assim, cara, vai dar certo e eu vou fazer até o final. O ponto é que às vezes você recebe tanta negativa que às vezes você duvida. É verdade. Só que no caminho você começa a entender que quando você vai fazendo, mesmo cansado, mesmo empurrando e tal, não sei o quê, no caminho você é sustentado e a gente acredita em Deus por algo muito maior. E aí você fala assim, cara, é por isso que eu estou chegando. Na verdade, isso fortalece, Isso né? fortalece. Porque cada vez que eu ouvia isso das pessoas, de família nossa eu já ouvi também, sabe? É uma coisa que eu não tenho problema também de comentar isso, mas de família nossa, e eu falava, não, agora que eu vou fazer. Porque eu sou assim. Eu não sou aquela pessoa que alguém falar algo negativo pra mim, eu vou me abater, vou ficar jogada numa cama. Eu não sou assim. Bom, eu também não. Então, quando mais as pessoas falavam, mas você não vai aguentar ficar longe da tua mãe. Eu falei, não vou aguentar? Então tá bom. Então, hoje, o Gui ainda fala, meu Deus, você quer fazer uma comida diferente, é o melhor que fica. Então, eu acredito que quanto mais as pessoas meio que colocam a gente pra baixo, ou falam que a gente não vai ser capaz, que a gente não vai conseguir, as palavras vêm pra gente, na verdade, totalmente ao contrário, né? É muito louco isso. Muito. Eu vou colocar você numa ciladona mesmo, assim, da hora. E eu tava com medo, eu falei, você fazer uma pergunta, eu não sei responder. Não, essa daqui eu acho que tu vai. Mas é que se você tem que ser... Aí vai ser você. Tá. Vai ser você. Tu, Thiago, nós somos filhos de pastores, né? E a gente sabe como funciona, como que as pessoas olham pra gente, o jeito que a gente foi julgado ao longo da vida, o jeito que a gente aprendeu. Mas a gente sabe, a gente é resultado disso, né? A gente é resultado de filhos de pastores. Sim. Que tomaram a decisão de poder potencializar mais. Existem uns que não gostam, outros que gostam. E tá tudo bem. A gente tá na nossa batalha de vida, a gente sabe onde a gente quer chegar. Não estamos nem no começo, na verdade estamos no início da nossa jornada, né? Não é nem o meio do caminho. Sim. Nós estamos no início da nossa jornada, mas tem muita gente muito revoltada. Existem Raquels e Netos e Tiagos assistindo a gente agora. E eu queria que você pudesse falar para eles, Legal. como a filha do pastor do futuro, para esses pastores do presente agora, sobre a questão, o momento que eles estão vivendo na casa deles, trocasse uma ideia com eles sobre isso daí. Na verdade, eu vou falar uma frase que a gente já vai conseguir englobar muita coisa, né? Que o sucesso, ele começa com a decisão de tentar. É verdade. Então, se eles não tentarem e ficarem parados, murmurando, reclamando da vida dos pais, não vai levar eles a nada. Então, é pensar no seu futuro, pensar em si e tentar. E tentar, porque se a gente não tentar, a gente nunca vai saber, a gente nunca vai ter nada. Se eu não tivesse tentado... Hoje eu talvez estaria aqui? Não. Se você não tivesse tentado, não estaria. Então, os filhos de pastores, né, que estão me assistindo hoje, é isso. Não tenha medo de tentar. Vai. Mas não dá, mas meus pais não têm condições de investir nisso. Existe um jeito para você chegar nesse propósito sem depender do dinheiro, porque nós chegamos. Nós chegamos, exatamente. Então, assim, é isso, é não desistir. É você entender que você só precisa tentar, você não precisa ter medo. Se não der certo, você vai tentar uma outra coisa até você se encontrar. Se não der certo, você vai voltar pro mesmo lugar que você estava. Exatamente, E uma não tem outra nada a coisa perder. que eu sempre comento em todos os lugares. As decisões do seu pai, a decisão da sua mãe, foram deles. Exato. A sua é a partir deste momento. Então não adianta você culpar a sua geração ou quem te criou
pelo que você tá vivendo. Isso é uma responsabilidade sua, é o seu CPF. Seja responsável de pegar as suas coisas e falar, se você quer algo maior ou melhor, às vezes você tá querendo mudar algo que os seus pais estão vivendo, sendo que para eles tá excelente. Exato. E é você quem tá tendo ponto de vista diferente. Então tenha a atitude de deixar eles viverem o que eles já entenderam que tem que viver, e você ser o protagonista da sua vida, ao invés de ficar se baseando na história deles a vida inteira. Até porque o que eles são hoje, a gente nunca vai mudar, né? Não tem como. Tem coisa que eu até falo... Jesus Cristo, cara. Eu falo, pai, né? Em relação a algumas coisas, né? Pai, mas isso não pode. Mas é o jeito dele. Não, o que eu vou fazer? Esses dias eu falei na palestra uma oração até engraçada, cara. Que uma vez, quando a gente chegou em São Vicente, que eu entreguei marmiteca de bicicleta, eu falei assim, Deus, por que meu pai é pastor? Tipo assim, você tá totalmente contraditório, né? Porque tu tá indignado com isso. E tipo assim, é loucura de pensar. Mas no momento do processo a gente chega a pensar. Mas no momento a gente chega a pensar. Só que o ponto é, se isso não acontecesse, não seria eu e outra. É uma decisão deles e eles estão entregando o melhor pra algo muito maior que a gente. Então, talvez esse episódio aqui seja muito pros filhos de pastores. É verdade. Né? Porque nunca vai ser sobre a sua vida, filho de pastor. É verdade. Seus pais tomaram a decisão deles e tá tudo bem. Respeite a missão deles. Exato. Agora, você tem autonomia de continuar dando sequência. Talvez já perguntaram, e aí eu vou fazer uma pergunta pra você. Que é legal, porque já falaram 1 milhão de vezes pra mim, e pode ser que isso aconteça, e eu tô com o meu coração aberto pra isso também, mas você se vê como uma pastora? E se sim, quando? Complexo, né? Difícil, né? Gente, sinceramente, eu não me vejo. Hoje eu não me vejo. Mas não sei qual que é o propósito de Deus. Se Deus falar, olha, é isso... eu vou obedecer, porque a gente precisa obedecer a voz de Deus, né? Mas hoje Deus não me falou nada contra isso. Hoje eu ainda não tenho nenhuma uma certeza. Se depender de mim, ser humano, eu não iria para esse ramo. Mas se for preciso para ajudar, para salvar mais vidas, eu vou. Mas isso, até porque quando é de Deus, a gente sente paz. E automaticamente a gente vai querer, vai falar, é isso que eu quero. Do nada, eu posso acordar amanhã com maior vontade de falar, eu quero ser. Meu Deus do céu. Vou ver o que o Guilherme vai falar depois. Exato. Eu acho que aí o negócio já vai ficar meio diferente. Não, mas a coisa... Isso é um fato. Porque muitas pessoas falam pra mim, né? Sempre que vê, falam verdade, assim, perguntam muito. Deto, e você? Eu falo, cara, Deus falou que vai fazer, vai ter que ser, ué. Não tem muito pra onde ir, não. Só que assim, a diferença é que são cenários diferentes, né? Eu falo muito assim, eu lutei muito, me preparei muito e ainda trabalho muito ainda. E eu sei que o que eu faço hoje, de alguma maneira, ela reflete de uma maneira positiva na vida de muita gente. Então, a questão não é só simplesmente ser um pastor ou não, mas a questão, eu acho que é muito sobre a luz que você é, onde você está, né? Com o público que você tá. Então, de repente, eu falo de educação financeira, eu posso estar atingindo a sua vida também, te levando para um novo nível de consciência. A mesma coisa você com os seus alunos na escola. Enfim, queria trazer uma outra reflexão aqui. Aí agora eu queria que você já mandou uma mensagem para os filhos de pastores, para eles terem coragem e tal. Isso é legal. E agora eu queria que você, que é a nossa irmã caçula, pudesse dar uma palavra para nossa família. Assim, qualquer coisa que você sentir no coração. Sobre o que você viveu, sobre o que você viu e o que você pretende ver. Pra gente nunca perder nossa essência, né? Porque independente da nossa vida, das fases da nossa vida, a nossa essência, ela vai permanecer. Então, em questão de saber lidar com as dificuldades e a questão de sermos, como eu posso dizer? De sermos fiéis às pessoas e a tudo. Então, isso tá na nossa essência. Então, eu acho que o recado é que a gente não perca a nossa essência mesmo. Porque Deus já fez tanto por nós. E sendo assim, nós, do jeito que nós somos, fala com todo mundo. Eu nunca tive problema com ninguém. E em questão de... nem muito menos questão de preconceito. Nunca. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então, isso tá dentro de nós, de tudo que nós aprendemos. Então, acho que se fosse para dar um recado para nós 5, né? E para nossas gerações, é que nós não venhamos perder a nossa essência. Boa. Nunca. E sabe o que é legal? Que independente do nosso financeiro ou do crescimento profissional,
o acesso... É que, lógico, talvez eu demore um pouquinho mais pra responder hoje, né? Mas o acesso é o mesmo. É o mesmo jeito, é o mesmo abraço, é o mesmo jeitinho. É verdade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta também pra um futuro. Esse daqui agora futuro mais largo. Deixa um recado pra Maria Joana. Ai, pesa. Pra ela ver um dia. Eu não tava preparada pra essa pergunta. Na verdade, quando a gente fala da Maria, é um negócio que pega muito, né, em todos nós, né? Nossa, difícil. Deixar um recado pra Maria Joana. É dizer que eu orei por você por muitos anos, porque eu sempre tive o desejo de ter uma sobrinha. Vivia falando pro neto, né? E Deus tem um propósito na sua vida, né? Um dia que a Maria estiver vendo essa mensagem pra ela. Que o seu processo era pra acontecer. E você tem uma família que te ama e que uma tia que... Meu Deus. Gente, eu faço tudo por ela. Eu faço tudo por ela. Eu falo que... Eu não sei como vai ser quando eu tiver a minha filha, né? Mas o amor que eu sinto por você, Maria, é tão grande que talvez você não entenda porque você não está dentro de mim. Mas você pode contar comigo para o que você precisar. Você foi resposta das minhas orações. Você veio no momento certo, porque quando eu falo de propósito, isso inclui momentos, Sim, tudo. total. Então, ela tem um propósito, e eu tenho certeza disso. Ela é uma menina diferente, né? Meu Deus, a Maria, ela é diferente, e então esse é o recado, é que você tem uma família que vai te apoiar, independente de qualquer situação, e que você tem um propósito, e nós já sabemos algumas coisas que ela é diferente, que eu sei, eu sempre falo pra isso. sentir nela, né? Exato, ela é diferente. Então, ela veio num momento que muitas vezes ela chega em casa, às vezes eu não tô num dia legal, e ela fala, tia, por que você tá triste? Que agora ela tá conseguindo entender os sentidos, tudo. É isso aí. E aí eu falo, não, é que a tia não passou um dia legal, ela vai dar um beijo na gente. É isso aí. Ela vai dar um abraço. Então, ela já nasceu com amor aos outros no DNA dela. Exato. É muito louco isso. Então, quando eu falo dela, eu não consigo imaginar uma outra palavra sem ser amor. Ela tem muito amor pra dar, Maria. Ela é uma criança diferente. Muito diferente. Olha que eu já lidei com vários tipos de criança. E não é só porque ela é minha sobrinha. Até podia puxar essa. Mas ela é diferente. Quem tem contato com a Maria sabe. Que a bichinha é amor puro. Sabe? Né? Então, ela sente quando a gente não tá bem. E ela sabe o que fazer pra fazer com que a gente melhore. Nem que ela pegue um brinquedinho dela e dá pra gente. Essa Maria é embaçada. Então, esse é um recado que, olha, eu não esperava você perguntar isso. Você deixar um recado pra ela. Vai que um dia, quando ela tivesse os 4, 5, 6, 10 anos, e fala assim, olha esse vídeo, tia, teu. E olha esse recado que você me mandou. E um dos motivos, eu sempre gosto de falar isso, de eu ter vindo embora pra Santos, foi ela. Porque todas as vezes que eu tinha que me despedir, ela agarrava em mim e ela, às vezes, eu perguntava, né, você vai dormir comigo? E eu tava indo embora pra registro. Então, não, isso eu falo muito em casa, assim. E é até legal a Maria vendo isso em qualquer momento da vida dela. Que nessa fase que eu estou vivendo aqui em Santos, não sei como vai estar na época que ela assistir esse vídeo, mas eu recebi proposta pra ir embora pra vários lugares. Vários lugares. Que a gente poderia ter uma qualidade de vida extremamente superior, sem dor de cabeça quase nenhuma. E eu escolhi o não por conta dela. Então, isso daí é muito importante pra você saber, o dia que você estiver assistindo esse vídeo, que todo sacrifício, até esse momento que você tá vivendo aí, a gente começou a falar, não, deixa aqui, que tá tudo bem, só pra gente ficar pertinho dela. Bom, indo pra nossa reta final ali, no nosso time ali. Filha, primeiramente quero te agradecer. É difícil falar sempre, todo mundo sabe que eu já sou o maior chorão aqui no NPcast, mas é muito difícil falar da Raquel. A Raquel, a primeira palavra que ela pronunciou foi queco, né? Então, eu fui o cara que invadiu o hospital pra poder ver pequenininha, quando tava naquela situação que ela... Mal a gente sabia se ela ia viver ou não. Eu tive a oportunidade de ficar... Quantas vezes... Eu lembro de uma cena na Praia Grande que... Coisa boba de criança, né? Meus pais brigaram comigo por alguma coisa, que eu era um cara muito penteiro também. E eu já não aguentava mais, sabe? Tipo assim, imagina isso, tipo 10, 11 anos. Eu tipo assim, 12, 13 anos. Eu falei, cara, quero fugir de casa, né? Quero desistir de tudo. Quero desistir de tudo, eu vou fugir de casa. E nada a ver, né? Como é que eu ia pra onde? Mas pra você ver na minha cabeça, eu lembro de pegar você no colo pequenininha, assim, muito pequenininho. E falei, filha, eu só não vou embora por causa de você.
E também não tinha pra onde ir, no caso. Mas assim, o sentido daquele momento da exaustão ali realmente foi nessas coisas. E assim, eu sempre falo pra todo mundo, falo muito em casa pra Maitê, realmente as pessoas não entendem o que a gente é. Sim. Só a gente entende, né? A Raquel, eu falo que existe o Neto, que é esse perfil de ser humano, existe o Thiago, que é um outro perfil, existe a Raquel. Então nós somos esse... Cara, você não pode falar uma pirâmide que fica feio, né? Pirâmide é feio na internet. Mas nós somos, cara, essas 3 pessoas diferentes com a mesma essência, né? Exato. Nós somos diferentes, mas com a mesma essência, com o mesmo DNA, com o mesmo amor. Então, eu queria te agradecer por a gente ter essa memória registrada. Sei que um dia isso a gente vai desfrutar de muito mais coisas. E eu acredito muito que tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê desse dia, do dia que vai sair. E muito mais importante do que... muitas vezes para nós, é para que outra pessoa possa entender que muitas vezes o seu porto seguro pode estar do teu lado e pode ser o seu irmão, e você não permitiu que ele fosse isso. É verdade. Então, entenda isso, que você pode pedir, você pode conversar, mas vai me zoar, tal, não sei o quê. Quando a gente se zoou um com o outro, a gente brigou um com o outro, não de brigar, não, mas de tipo assim, de falar a verdade, e a verdade incomoda Sim. e gera estresse, mas que daqui a pouco tá tudo bem. E é isso que faz uma família se fortalecer e crescer. Então, muito obrigado. Eu também queria dar uma palavra antes, que eu jamais vou vir aqui e não agradecer você também. Minha mãe conta que, eu vou falar rapidinho, tá? Porque eu falo muito também igual o Neto. Mas minha mãe conta que quando eu nasci, ninguém podia me pegar no colo, né? Porque eu tinha 1,7 kg, né? E o Neto ficava olhando no portão, esperando as visitas chegarem. E o tempo todo, desde que as visitas chegavam em casa, ele ficava observando pra ver se as pessoas iam me pegar no colo. Porque minha mãe fala que ele não deixava me pegarem no colo. Porque justamente que eu não poderia ter essa... É o cão. Não poderia ter... ninguém poderia me pegar por conta que eu era, né? Então, eu te agradecer por você sempre me proteger. Sempre. Isso é fato de comprar minhas brigas. Mesmo às vezes eu não estando tão certa, mas ele sempre foi, talvez, o apaziguador, né? Você sempre teve muita maturidade. Eu lembro que eu tava relembrando esses dias, quando eu cortei meu dedo, que eu tenho até a marca até hoje, caramba, tem da maçã. Uhum. Quem foi me levar no hospital foi você e meu pai. E você sempre falando, não vai dar certo, calma, não. Então, são memórias que ficam registradas dentro de mim, que com certeza vai ficar registrados no resto da minha vida. Então, por isso que nós, tanto eu quanto o Thiago, minha mãe e meu pai, nós somos tão gratos a você, porque você sempre foi muito diferente, né? Você sempre foi muito de acreditar, você sempre quis tranquilizar tudo. Então, isso nasceu de você. Então, eu só tenho que te agradecer pelo irmão que você é, pelo amigo que você é. Só porque vocês são. Pelo amigo que você é. E por sempre estar presente na minha vida. Independente da situação, independente do momento, você sempre se mostra presente em tudo. Agora, lá em Guaianazes, né? Quando eu fui no negocinho da tua escola. Da faculdade, da formatura. Da formatura, né? Foi. Que meu pai não conseguiu ir. Então, você sempre... Na verdade, em algumas situações que aconteceram do meu pai não conseguir ir e tal, o Neto sempre se preocupou, né? Em estar lá pra eu não sentir falta disso no futuro. Olha como que você sempre pensou. Né? Então, tipo assim... Agora, tipo, eu vou porque ela pode sentir falta. É loucura. Mesmo cansado, mesmo não, eu vou. Então, você sempre fez um excelente papel na minha vida. Isso é uma honra. Você também na minha, pode ter certeza. E com certeza a gente vai desfrutar ainda de muitas coisas juntos. E assim como eu conto com você, eu sei que eu posso contar com você pra tudo. E você também, E você tem a mim também. Então, a gente sempre tem essa de ajudar um outro, independente da situação, né? Então é isso, eu sou muito grata a você. Fico muito feliz de ver o que você se tornou hoje. É uma honra pra nós. E principalmente por deixarem de acreditar tanto na nossa família. Então eu tenho muito orgulho de você. Todo o processo que eu passei de dificuldade, eu falava, mas o Neto conseguiu isso também. E ele passou as mesmas coisas que eu. Então eu olhava você e eu falava, ele é a minha referência dentro de casa também. E o Neto, às vezes, cansado, teve uma época que ele tinha 3 trabalhos ao mesmo tempo. E eu falava, eu preciso seguir, eu preciso
ter alguém como... Isso é muito importante, a gente ter alguém como referência. E você sempre foi a minha. Isso é assim, fato. Louca, uma honra. Sempre foi minha referência. Então, se hoje eu também estou aqui, claro, com a ajuda de Deus e tudo, mas porque eu tive uma referência muito boa, que é você. Então, eu te agradeço por fazer parte de toda a minha vida e pela minha palavra ser seu nome, né? E é isso, eu te agradeço por tudo mesmo, te amo e estamos juntos sempre. Pô, como é que faz Ai, gente. pra terminar um desse aqui? Pra mim é um motivo de muita alegria, assim. Eu falo que minha família é meu porto seguro, eu tenho um motivo muito claro para acordar todos os dias e fazer o que eu faço. Hoje tem mais, né, na nossa família, então tem Gui, tem a Maitê, tem a Maria Joana, então a gente tem cada vez mais pessoas, mas eu tenho motivos claros, assim, eu falo muito disso, e vocês são esse porto seguro, então por isso que eu me sinto forte em poder ir fazer. Enfim, é isso, vou encerrar aqui, até me perdi, até não como é que eu vou encerrar. Bom, galera, seguinte, encerrando mais um episódio do NPcast, vou pedir para você aqui também já aproveitar e se inscrever novamente no nosso canal. É muito importante isso para que cada vez mais a gente possa evoluir, entendendo e crescendo, levando conteúdo de verdade. Porque o NPcast é isso. É trazendo a essência de coisas que vieram na minha vida para que possa tentar de alguma maneira transformar e te ajudar na sua. Sejam experiências, vivências, seja profissionais, seja no mercado financeiro, seja de educação financeira, seja em qualquer área, seja na área espiritual, seja qualquer coisa. Eu só preciso que a cada episódio você sinta uma vontade de algo novo ou de potencializar aquilo que já está vivo dentro de você. Então, se inscreve no nosso canal. Se você está escutando isso através do Spotify, vai lá, clica no coraçãozinho e ativa ali, porque isso daí favorita. E assim que chegar um novo episódio, você também vai receber. É isso. Te amo, filha. Te amo, Galera, obrigada. até o próximo episódio, então. E até a próxima. Tchau, tchau.